Olha o que aconteceu aqui. Salvador. Doutor Marcos está com a gente. Doutor Marcos é o advogado da família da Sara Mariano. Ele já falou aqui durante a semana que teve uma grande vitória, que foi a guarda compartilhada. Guarda compartilhada, o indício disso, entre as famílias. A família, os avós paternos, ou seja, os pais de Ederlan, e da Sara Mariano. Poloché, qual é a novidade desse caso? O que é que o doutor Marcos tem a falar para a gente nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Uziel. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Brasil. Gente, estamos nesse exato momento aqui na DAI, na DERCA, Delegacia Especializada para o Menor. Estamos aqui ao lado do doutor Marcos, Uziel. Tá Já temos as informações que a filha do Ederlan e da saudosa Sara Mariano vai ser ouvida hoje, a criança, não é isso? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Uziel, a todos os nossos telespectadores. Na verdade, essa ouvida estava marcada para hoje, 15 horas. Aqui a DERCA ficou aguardando, deu mais 30 minutos de tolerância. E a criança, Uziel, pasme, não apareceu. Isso é um descumprimento de uma determinação da autoridade policial, até porque os avós paternos foram intimados pessoalmente a comparecerem aqui no dia de hoje às 15 horas. Não vieram? E não vieram. Guarda aqui o detalhe, intimados pessoalmente. Guardem bem os detalhes. Eu gosto de ser minucioso. De vez em quando a gente perde alguma ponta, algum detalhe, mas quando a gente pega as pontas soltas e une elas, a gente começa, enfim, a compreender mais o caso. Então, a gente já está tomando aqui as medidas cabíveis, né? Dona Dolores está aqui aos prantos, porque imaginava rever a neta. Rever a neta depois de tanto tempo. Isso, infelizmente... Ô, Paulo, isso não aconteceu. Pois é. O que pode acontecer com os avós paternos, já que não levaram a criança de 11 anos? Isso daqui, olha só. Aqui não é apenas uma sinuca de bico. Aqui não é apenas uma sinuca de bico. Aqui é algo... vai além de uma sinuca de bico. Aqui é uma coisa gravíssima, é algo muito sério, o que ele vai dizer, e eu acho que junto da pressão pública, né, fez toda a diferença. Se liga. O que é que pode acontecer com os avós paternos? Já que não trouxeram a criança hoje aqui, tinham que ter vindo, né? Perfeito, Paulo. Em verdade, Zé, vamos já trazer uma notícia de um descumprimento de uma medida de emergência, onde a autoridade policial, o doutor Elvaldo, tinha determinado o comparecimento dessa criança aqui hoje para acontecer uma ouvida. O Zé é chamada ouvida especial. Ela seria ouvida ao lado de uma policial civil, um assistente social e uma psicóloga, né? Para ter um policial, um assistente social e uma psicóloga. Uma intimação. Primeiro ele falou que eles já tinham recebido pessoalmente. Guarda os detalhes. Só que descumpriram uma ordem, uma intimação. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Salvo engano, ou foi... dia 13 de outubro, se eu não me engano, era 13 ou era 15 de outubro, eu fui intimado a comparecer na Delegacia da Mulher de Santo André. Porém, eu fui intimado não pessoalmente, não foi através de um advogado, mas via carta. A carta chegou no dia 18 e eu fui aparecer no dia 20. E eu cheguei lá e expliquei, recebi essa carta e tal, minha advogada tentou entrar em contato, não conseguiu, então vim aqui presencialmente, trazer a carta e ver se eu preciso reagendar e tal. Mas por quê? É uma exceção, é uma intimação através de uma carta. Agora, aqui, nesse caso, já foi intimado de que maneira? Segundo o que o doutor falou aqui, doutor Marcos,
Palavras dele, não do André Carpano. Já houve uma intimação pessoal. Não sei se foi através do advogado ou diretamente com os avós. Já havia comunicado. E isso aqui faz total diferença. Vamos lá. Esse cuidado com a criança para saber de fato o que é que está acontecendo, se ela presenciou algo do tipo. Mas, Uziel, infelizmente, a gente teve esse descumprimento. O que a gente percebe é que os avós estão brincando com o coração de Dona Dolores, está brincando com a sensibilidade de toda a sociedade, doutor, e hoje brincando com a Polícia Civil. Com a Polícia Civil e sobre a guarda compartilhada. Hoje estávamos, Uziel, esperançosos, porque a criança viria aqui para a DERCA, seria ouvida e já teria a possibilidade do cumprimento da decisão judicial de a criança passar o final de semana com a Dona Dolores. É isso que ela tanto quer. É isso que ela tanto quer. Infelizmente, isso não vai poder acontecer porque houve esse descumprimento. Então, estamos aqui, claro que juntando todas essas provas para estar no plantão, se não puder ainda fazer isso no horário administrativo, no plantão, tomando as medidas necessárias, cabíveis. Agora, Uziel, que situação, Dona Dolores, quando ela chegou em Salvador, Paulo, ela tem um sonho de encontrar com a neta. Vendo? Fique à vontade, Zé. Paulo, eu quero saber o seguinte, há um medo muito grande. Ontem nós estávamos em uma audiência pública em homenagem a Sara Desperta. Sara, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, na Câmara Municipal de Salvador. E a proporção está tomando um indício de que a garota poderia estar indo para fora do país. E sobre a carta também, o que é que ele tem a dizer em relação a isso? Fala para mim, ele sabe de algum indício dele? Isso aqui, olha só. A ponta solta aqui que o comunicador trouxe. Porque ele viu que ninguém havia mencionado. Por isso que eu falei, esse cara aqui, ele é ligeiro, é um cara experiente, um cara que tem postura, sabe tratar a informação e sabe como desenrolar. Ele citou um evento que teve aí, né? Além do evento que ele acabou de citar, a possibilidade de levar a criança para um outro país. Mas como que soube disso? Você vê, isso daqui é um trabalho jornalístico, investigativo de peso. Isso daqui é. Como que você descobre isso? É simples. Procura as pessoas da família, vê se tem alguém fora do país, porque isso daqui, o descumprimento da lei. E se não aparecesse a criança ainda esse fim de semana, poderia ser caracterizado em... Não estou afirmando, estou dizendo que poderia. Prestem bem atenção em minhas palavras. Porque tem gente que depois vai fazer vídeo querendo distorcer minhas palavras, ou se caso alguém quiser ver com o processo. Mas isso aqui poderia, supostamente, ser compreendido como aquela palavra que começa com sé e depois termina com questro, que eu não posso dizer aqui. Lembra a palavra que começa com sé e termina com questro? Poderia ser configurado nisso. E como eles entenderam que o bicho estava pegando, opa, vamos nos precaver aqui. Mas vamos lá. Continua. Esse que a garota poderia estar indo para fora do país, para Portugal, estão até falando do país, Portugal. E a carta? O que é que ele tem a dizer? Uma carta que ela dizia na carta. Rapaz. Agora que o chicote vai estralar. Porque é o seguinte. Uma suposta carta foi feita aí, né, pela menina, porque ele vai detalhar isso daqui. Ou seja, uma prova forjada. Os avós paternos, através do advogado, porque assim, o advogado, antes de aparecer o
os demais elementos, o advogado estava em tudo que era entrevista, todas as coletivas de imprensa, tudo ele estava lá. O advogado estava em tudo. Cadê o advogado de Ederlan? Evaporou o camarada, sumiu do mapa, desapareceu. Foi apresentada essa carta e agora o que vai ser dito aqui, porque é uma prova forjada. Complicou para o lado. Antes de eu continuar aqui, Shalom, Eliane. Quem não conhece a Eliane, é uma das nossas parceiras, eu recomendo aí, tá bom? Obrigado por estar aí junto com a gente, vamos lá. Que queria ficar com os avós paternos. Doutor, notícia bombástica. O Zé relatou aqui agora que ontem ele estava numa audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, em prol da Sara, muita gente foi lá, muitas mulheres, e surgiu um comentário que é uma possibilidade da criança ir para fora do país. Eles estão tentando tirar essa criança de todo jeito, dona Dolores. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso e sobre a carta também? O que é que o senhor tem a dizer? O Zé, inicialmente, parabenizar pela iniciativa dessa audiência pública de Sara. Eu queria estar presente, mas eu tinha um compromisso já marcado em Irecê, uma palestra. Até o momento que nós saiba, não. Desse evento brioso. E a gente tem esse temor, porque existe um parente do Ederlan, salvo engano, a irmã, que mora em Portugal. E a todo momento, Zé, tem esses rumores. De levar a menina. De levar a menina. Então, por isso que estamos incessantemente buscando a justiça. Mas o que a gente percebe é que eles estão descumprindo até ordens judiciais, ordens de autoridades policiais. Eles estão batendo palmas como se a impunidade, como se nada fosse acontecer. Cumprimento de uma ordem. Mas é pode algo ter certeza, sério. Não vamos sair daqui sem uma decisão plausível, sem uma decisão concreta acerca E sobre a carta, Paulo, da visitação da criança com dona. A nossa outra parceira aí, a Elza Gilini, a dona Elza Gilini, do canal Vivendo e Aprendendo, recomendo também. Tá? Ela tem bastante conteúdo interessante, principalmente sobre uma certa pessoa descredenciada. Dolores. Sobre a carta, Shalom. que usou a criança, o que é que você tem a dizer? Perfeito, Paulo. Na verdade, a carta, Zé, colocamos um perito para poder estar avaliando essa carta. E no dia de hoje ele trouxe esse laudo pericial, onde era tudo que já imaginávamos. Era uma carta falaciosa. Na perícia diz que essa carta foi parcialmente escrita pela criança. Outras 2 pessoas da criança foi a base de coação. Então, os peritos atestaram a ilegalidade da carta e a falsidade da carta. Falsidade da carta, isso é perigosíssimo. Muito perigoso. Eu estou vendo que algumas pessoas estão comentando aqui que a menina já foi entregue para a avó. Sim, nós já mostramos isso aqui. Eu estou recapitulando essa parte aqui, porque essas informações a gente vai cruzar com o que está acontecendo agora. Olhem bem o que o advogado está dizendo sobre o perito. Que, segundo o advogado, Dr. Marcos, a carta foi periciada. E nós vamos entender o porquê que hoje decidiram entregar a criança rapidinho. O advogado da carta, ele, não está mais na mídia como antes. Ele decidiu, lógico, uma estratégia dele, né? Ele não vai ficar falando, porque apareceram mais elementos e isso daí vai dar conflito. Então é melhor ele se afastar. Só que ele estava em prontidão em tudo. O advogado, que inclusive levou a carta até o BNews, que foi colocado lá com exclusividade. Guardem bem os detalhes. Guardem bem. Uma carta forjada, segundo o doutor Marcos. Palavras dele, não do André Carpano. Isso aí pode incorrer até em crime nas pessoas que induziram e participaram com a criança desse contexto. O senhor ficou sabendo que o Davi Oliveira está sendo ouvido? Opa, peraí. A carta, então, pode ser vista dentro de um contexto de um crime.
É bom a gente saber, é bom a gente pegar. É bom a gente pegar. Ô Nilza, calma que daqui a pouco a gente mostra de novo aí as imagens. Calma, segura aí, calma. Aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta coração, segura aí. Envolvido agora lá em Dias Dávila, mais um envolvido no caso? A gente está sabendo que tanto o Davi como O Gideão. o outro que também participou, que agora são tantas o informações Vitor. que agora O quarto foi elemento, o confessou Vitor. de fato todo o contexto. O Vitor, Perfeito, Paulo. O Vitor, eles adentraram no contexto criminoso. O Vitor de forma latente. Né? E o Davi, em uma fala do bispo, onde este diz que encontra o Davi logo após o crime, encontra o Davi na rodoviária e depois senta com ele, e o Davi diz que está desempregado, ele acaba narrando todo o crime para o Davi e ao final, um cala-boca ao Zé, ele dá R$200 ao Davi para Davi ficar em silêncio. Mas assim, eu faço uma pergunta. Qual é a finalidade, Uziel, de ele ter praticado o crime e sair direto para encontrar o Davi? Qual seria essa finalidade? Será que o Davi também não está nesse contexto criminoso? E isso aqui, Uziel, você, como bem sabe, isso aqui se desenrola em outros crimes. A gente já vai ao encontro da associação criminosa, onde o Ederlan, Paulo, foi o autor até o momento intelectual, é aquela pessoa que organizou, que premeditou esse crime tão bárbaro. E cada um, o Gideão, o Bispo, o Vitor e o Davi, cada um, o Ziel, teve a sua função laboral na prática do crime. Então, essas pessoas, além do feminicídio, da ocultação... O segundo elemento aí, ó. Também pela associação criminosa. O Zé quer fazer uma pergunta. Gideão. Fica à vontade, Zé. Não, na realidade, esse da imagem. Eu quero dar uma informação ao doutor Marcos. O Davi Oliveira O Zé quer dar uma informação. Vai falar com exclusividade aqui no Brasil, gente. Pode avisar aí. Olha, o Zé está dizendo que o Davi Oliveira vai falar com exclusividade no Brasil, gente. Notícia em primeira mão, viu? Ele acha que o Davi vai incriminar os outros dois ou vai tentar aliviar a situação? Família, eu vou só fazer uma coisa aqui. Eu vou desligar a luz porque tá forte no meu rosto. Tá até doendo minhas vistas. Só um minutinho. Vai ficar assim um pouco mais escuro, porque eu não tô aguentando o negócio aqui na minha cara. Tá quase me dando um troço. No seguinte, o que é que o senhor acha? Que essa fala do Davi, ele vai incriminar os demais ou ele vai dar um jeitinho de ajudar os demais? Ele já falou perante a autoridade policial e ele deixava claro isso, que se porventura ele fosse chamado em do crime. Soltar o verbo. Isso, como ele fez. Ele, na delegacia, ele foi intimado e aí foi para lá e acabou, como você bem disse, Paulo, soltou o verbo, saiu falando a função de cada um. Assim, ele falar... Pois é. Então, Então, Alessandra Rodrigues, tem canal aí que está fazendo campanha de difamação ao André Carpano, porque eu estou tocando nesse caso. Lembra que eu falei no início, eu perguntei se tinha alguém passando pano para Ederlan? Vocês se lembram que eu falei isso no começo? Tem canal aí falando que Ederlan é um pai de família e que eu estou difamando, caluniando e injuriando um pai de família, atribuindo feminicídio a ele. É mole?
diga ao doutor Marcos que daqui a pouquinho a entrevista com o Davi Oliveira, que já se apresentou aqui na Terça Gospel no Brasil, gente. E eu gostaria de saber se... Eu sei que a dona Dolores deve estar com o coração muito apertado, principalmente de não ver a neta, porque a expectativa dela ver a neta, depois de tanto tempo. Se a dona Dolores poderia falar com a gente daqui a pouquinho ao vivo. Pergunta a ele aí, porque, atenção, daqui a pouco, Davi Oliveira, com exclusividade, vai falar no Brasil, gente, e vai falar tudo o que aconteceu. Tudo. Olha aí, doutor, notícia de primeira mão, hein? O Zé está anunciando aqui que o Davi Oliveira vai falar, exclusividade total para o Brasil, gente, com o Zé Bueno. E se a dona Dolores, ela pode dar uma palavrinha com a gente. Eu sei que o momento é muito difícil para ela. Ela veio no intuito de dar um abraço na neta, de reencontrar com a neta que ela tanto ama. Se ela pode dar uma palavrinha com a gente, dentro de... Zé, eu vou ao encontro de Dona Dolores, ela está lá dentro com a psicóloga. Pelo respeito e a credibilidade que eu tenho, não somente com você, mas com o seu programa e com todos os telespectadores, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para trazer Dona Dolores para falar um pouco aqui contigo. Perfeito, Paulo. Opa! Ai, destravou. Bom, então vocês viram aí, né, a matéria, vimos aí alguns detalhes, não entrei como pontas soltas, porque esse vídeo diz muito por si, mas eu quero ler uma matéria aqui, que eu acho que vai encaixar tudo perfeitamente, e vocês vão entender agora. Agora vocês vão entender o porquê desse desespero. Vamos lá no pai da criança. Quero agradecer a todo mundo aí que mandou esses conteúdos por baixinho, agradeço imensamente. Segundo o B-News, exclusivo. Filha de Sara Mariano é entregue à família materna, saiba detalhes. Então, eles foram primeiros a tocar nesse assunto, então por isso que eu estou lendo aqui a matéria deles. A filha da cantora evangélica Sara Mariano foi entregue à avó materna nesse sábado 18. Opa, foi. Ô, BBT, só diminui um pouquinho a tela aí, por favor. Só um pouquinho, por gentileza. Isso, atualiza aí, o povo ver, que aí fica certinho. Aí dá para ler ali o cantinho, quem quiser acompanhar a leitura. A criança estava sob os cuidados da família paterna desde que o pai, Ederlan, foi detido por suspeita de ser o mandante do caso. A Polícia Civil diz que o pastor confessou, embora sua defesa negue a confissão. Após a morte de Sara, a mãe dela manifestou interesse em ter a guarda da criança, a qual, neste momento, é dos avós paternos. O advogado Otto Lopes, responsável pela defesa de Ederlan, afirmou ao B-News que a criança passará o sábado com familiares maternos, mas que no final do dia retornará para a casa dos avós paternos. Ele ressaltou que, se for da vontade da criança, futuras visitas poderão ocorrer. Bom, a gente está vendo aqui uma repressão do lado do doutor Otto Borges. As palavras dele já têm um peso. Se for da vontade da criança. Ué, mas ele fala como se ele já estivesse determinando alguma coisa. A Polícia Civil espera ouvir a criança para fechar o inquérito do caso. O depoimento da garota estava marcado para sexta-feira, porém, a menor não compareceu à unidade policial. Ainda conforme Lopes, ela não foi ouvida porque a defesa foi avisada de última hora sobre a oitiva. Bom, aqui é o ponto central da onde eu quero chegar. Antes disso, eu quero cumprimentar aqui nossos parceiros, o Ricardo Costa, Segunda Opinião, boa tarde, obrigado por estar junto com a gente acompanhando, tamo junto, recomendo também. Nossa, chegou aqui, Canal da Manhinha. Como que é? Não fala... bom, eu não... Aí sobre a fala dele eu já não posso dizer nada. Ai, meu Deus do céu. Aí eu já não posso dizer nada. É complicado. Bom, vamos lá. Olha só o ponto aqui
que eu acho interessante. Olha só. O advogado, que foi o mesmo que apresentou a carta em primeira mão ao BNews, ele falou que a criança não compareceu porque não foi notificada a tempo. Tá certo. Mas espera aí. O advogado, o doutor Marcos, ele falou que eles já tinham sido notificados pessoalmente. Já sabiam. Quem está falando a verdade aí? Cada advogado diz uma vertente. Estranho. A criança, ela só iria, só veio agora à tona por conta da pressão do povo. Será que os canais do YouTube e a pressão nas redes sociais está tão forte assim? E essa possibilidade que foi ventilado de supostamente levar a menina para Portugal. Como que fica essa situação? E eu não entendo o porquê, o medo da menina ir prestar o depoimento dela na oitiva. Por que que não estou dizendo culpando o advogado. Será que foi intencional falar que não recebeu para marcar para um outro dia, para atrasar e tumultuar mais o caso? Todo mundo acompanhou o caso Flor de Lis aqui no canal André Carpano, viu que Flor de Lis tumultuava o máximo possível e atrasava o caso. Por conta desse tumulto, por conta desse atraso que ela fez, ela criou tanto ranço entre todo mundo que estava acompanhando o caso, e até mesmo a juíza Neariz e todos os magistrados, ao ponto de que ela está fazendo de tudo para sair da cadeia e não consegue. Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Porque ela criou muito ranço. Ela sempre dava um jeitinho para tudo e se vangloriava que ninguém pegava ela. Tá certo. Agora vocês viram a consequência dela. Sem medo de errar. Aqui é agora a minha opinião que eu vou externar. Os avós paternos, eu compreendo o amor que eles têm pela neta, não estou desmerecendo, eles ajudaram a criar a criança, eu não estou dizendo que eles não têm um vínculo de ligação, não, de modo algum, mas eu acho impossível eles ficarem com a guarda dessa criança. Impossível. Por quê? Desrespeitaram uma determinação de um acordo, desrespeitaram uma autoridade. Só vieram agora porque estava todo mundo lá para ouvir a oitiva. A criança vai ter um contato com a avó, mas não vai prestar o depoimento. Ou seja, a criança volta amanhã, ou hoje à noite, não sei, para a família paterna, os avós paternos. Depois disso, o que pode acontecer com essa criança? Eu temo por essa criança. Essa carta, segundo o doutor Marcos, palavras dele, não do André Carpano, foi forjada. Tem um peso muito mais, infinitamente maior do que vocês possam imaginar. E agora, como que fica? Como que fica? Complicou para o lado. Os avós paternos não vão ficar com a guarda dessa criança. E para encerrar aqui a minha fala sobre esse contexto. Não foram notificados, não sabiam de nada, estão imitando a Flor de Lis, não sabiam de nada, criando ranço nas autoridades, igual a Flor de Lis fez. Mas há quem diga que quando Sara Mariano perdeu a vida, há quem diga que foram lá pegar os aparelhos de Ederlan, celular, computador, tudo que Ederlan tinha. Para isso eles ficaram atentos, tinha notícia na ponta direto, na velocidade da web a informação, e não estavam sabendo disso, que todo mundo notificou, falando, isso foi notificado terça-feira passada. Terça-feira passada, todo mundo falando, a internet em peso. Sexta-feira,
a dona Dolores vai ter um encontro com sua neta. Desde a terça-feira. Passou quarta, quinta. Como que não sabiam? É mentira. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!